Meus queridos filhos, aonde habita a tristeza, a decepção, a frustração, habita também dentro de nós um esfriamento para as coisas de Deus, para as coisas de Deus. Nítido, muito claro. Estes dois discípulos voltavam para casa depois de terem vivido a decepção da cruz. Estes dois discípulos voltavam para casa, porque certamente eram católicos apenas de banco da igreja. Estes dois discípulos voltavam para casa, porque não compreendiam em profundidade aquilo que é Jesus e o poder da ressurreição. Estes dois voltavam para casa tristes, abatidos, vivendo a tristeza que o mundo proporciona, porque não encontraram o caminho certo, que era permanecer na igreja, dentro dela. O regresso destes dois discípulos é um símbolo de muita gente que some, vai embora e traz dentro de si tantas desculpas. É a representatividade, com toda certeza, é uma ilustração perfeita de como as pessoas longe de Deus estão. Cabeça baixa, vivendo um vazio profundo, vivendo uma tristeza que não é de Deus e não pode vir dele. Quem está longe de Deus vive reclamando. Reclama se está quente, reclama se está frio, reclama porque tem que acordar cedo, reclama porque dormiu demais. Aonde a tristeza impera, a reclamação acontece. Aonde a tristeza impera, a reclamação acontece. Agora olha que bonito. Jesus vai atrás, sempre Ele vai atrás. Não é um padre que te resgata, é sempre Deus. É sempre Deus que te resgata. É tão bonito viver essa dinâmica do retorno, porque olha o carinho de Jesus com os discípulos aqui. Com cada um de nós. Jesus, Ele primeiro se coloca diante de nós e escuta pacientemente aquilo que temos a dizer. Como que Jesus tem uma paciência? O que vocês estão reclamando por aí? E às vezes Jesus vem de uma forma oculta, escondida. Às vezes Ele não é tão claro. Ele vem e pergunta: o que você está sofrendo? O que você está vivendo? E a gente começa a despejar em Deus toda a reclamação que a gente tem. E Deus escuta com tanta paciência. Mas depois Ele começa a falar. E quando Ele começa a falar, as palavras que vêm de Deus não são palavras que o mundo proporciona. É palavra de salvação. É palavra do Senhor. E por isso a gente responde sempre: glória a vós, Senhor. Veja, o que Lucas, o evangelista, está fazendo hoje no Evangelho é nos dando uma bela catequese do momento que nós estamos celebrando agora. Veja a importância da mesa da palavra, de onde as leituras são proclamadas, o Evangelho é entoado, proclamado. Veja, se não é o próprio Cristo que conversa com a gente todos os domingos. Eu não sei como é que foi sua semana, se ela foi semana de reclamação ou foi semana de exaltação, se você tem mais murmúrio ou mais louvor. Mas você que chegou um pouquinho mais cedo na igreja, teve o tempo de se acomodar e de se preparar para essa celebração. Se preparar como? Entregando para Deus tudo aquilo que é e que está no seu coração. Se ele está cheio, se ele está vazio, se ele está grato ou se ele está ingrato, Deus te ouviu.
É por isso que é importante as intenções que vocês trazem no coração. Não aquelas, ou meramente aquelas que são faladas ali, mas a que você traz no coração. Deus te ouve, e depois de te ouvir, aí Ele começa a falar. E quando Jesus fala, Jesus vai pondo o pingo nos is. Jesus vai dando de novo a nós uma alegria que há tanto tempo nós não experimentávamos. Que encanto de Deus, que maravilha de Deus. E Ele sabe com certeza trazer uma palavra certa nos momentos mais incertos em que vivemos. A palavra de Deus, gente, deve ser sempre a nossa base, o nosso fundamento. Veja se não é Ele que conversa com a gente. Essa mesa da Eucaristia é tão importante quanto esta mesa da palavra. São duas mesas que a gente é convidado a participar na missa. Daquela mesa, todos podem receber. A palavra de Deus é para todos. Não há limites que bloqueiem quando Deus quer te falar algo. Agora é interessante que as escamas dos olhos, a visão dos discípulos, somente se abrem quando Jesus, Ele entra dentro de casa e celebra com eles a Eucaristia. Naquele momento do fracionar o pão, os discípulos veem Jesus. Presta atenção, católico. Enquanto você deixar de participar da missa aos domingos, para ouvir tanto barulho que o mundo tem lhe proporcionado, você vai perder a oportunidade de se encontrar com Jesus aqui. Na igreja, na missa, é onde o nosso Senhor está de uma maneira real. E você ainda insistindo em rezar dentro de casa. Vou na missa nada, aqui no meu quarto eu rezo, eu falo com Deus. Espera aí, vamos pôr o pingo no i. É na comunidade que Jesus permanece. É aqui que Ele se faz presença. Gente, o mundo perdeu, ou está a perder, a compreensão do sacramento, a compreensão da Eucaristia. Jesus fez questão de naquele dia fazer toda essa caminhada com os discípulos para mostrar para nós que não resta dúvida de que a partir do momento que Ele ressuscitou, Ele nos visita cada missa que participamos, Ele está presente em cada missa que rezamos. A partir daquele dia, Ele não mais precisou aparecer, porque os discípulos, cada vez que rezavam a Eucaristia, todas as vezes que rezavam a missa, eles tinham a certeza, o Senhor está no meio de nós. Ele desapareceu aquele dia para nos fazer entender que Ele é pão, que Ele é palavra. Sem palavra e sem alimento, a gente não consegue vencer. Meu irmão, minha irmã, que a nossa oração hoje seja esta: fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, quando triste eu estiver. Fica comigo, Senhor, quando bater o desespero, quando bater a falta de esperança. Fica conosco, Senhor, nos meus momentos de revolta. Fica conosco. Não tem nada melhor do que permanecer com o Senhor. Aliás, eu acho que você veio à missa para isso, né? Para ficar com o Senhor. E é isso que nós queremos rezar hoje. Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também.